Oi pessoal, hoje falaremos um pouco sobre os cimentos de ionômeros de vidro modificados por resina, também conhecidos por ionômero híbrido. Bem, os cimentos de ionômeros de vidro eles têm se destacado cada vez mais como materiais restauradores de caráter definitivo devido às suas propriedades biologicamente favoráveis e sua boa performance a longo prazo, ocupando um papel significante na odontologia preventiva principalmente. Em aula anterior, discutimos os cimentos de ionômeros de vidro convencionais e a classificação clínica. No entanto, eles também podem ser classificados pela sua composição química. Sendo assim, eles seriam convencionais ou reforçados por metais, podem ser de alta viscosidade ou modificados por resina, que é especificamente o tema desse vídeo. Mas então vem a pergunta: qual a diferença dos cimentos de ionômeros de vidro convencionais para os modificados por resina? Quanto à sua composição, o que muda é que parte do componente líquido é substituída por monômeros metacrilatos solúveis em água, enquanto no pó há o acréscimo de fotoiniciadores. Alguns dos cimentos de ionômeros de vidro modificados por resina contêm partículas de carga não reativas, o que aumenta o tempo de trabalho, aumenta a resistência imediata e torna o cimento menos sensível à umidade durante a sua presa. Quanto à reação de presa, enquanto a dos convencionais se dá por meio da reação ácido-base, nos modificados por resina ocorre a tripla cura, que seria a reação ácido-base do ionômero de vidro, a polimerização ativada pela luz e a polimerização ativada quimicamente. As reações de polimerização são quimicamente semelhantes, diferindo apenas no modo de iniciação. Enquanto em uma, a polimerização do ionômero resinoso se inicia por ativação pela luz, em outra, ocorre pelos iniciadores redox da autopolimerização. As reações 1 e 3 ocorrem espontaneamente, enquanto o pó e o líquido são misturados. Essa tecnologia de tricura permite que o cimento de ionômeros de vidro modificado por resina seja inserido em volumes maiores, pois caso não existisse a polimerização ativada quimicamente, seria necessário uma inserção incremental, uma vez que a luz possui uma profundidade de penetração limitada. As estruturas de esmalte e dentina, assim como os materiais restauradores, sofrem alterações dimensionais em função das alterações térmicas que ocorrem na boca. As mudanças de temperatura irão causar espaços na interface dente-restauração proporcionais aos coeficientes de dilatação ou contração dos materiais do dente. Por essa interface poderão penetrar, então, fluidos orais, podendo causar irritação pulpar e recidiva de cárie. Os cimentos de ionômeros de vidro convencionais possuem coeficiente de expansão térmica linear mais semelhante aos dos dentes quando comparados aos cimentos de ionômeros de vidro modificados por resina, que mostram valores semelhantes aos do amálgama ou das resinas compostas híbridas. O mecanismo de adesão é o mesmo dos cimentos de ionômeros de vidro convencionais e já foi explicado em um vídeo anterior. Maiores valores de resistência de união com o uso dos cimentos de ionômeros de vidro modificados por resina foram reportados, o que está provavelmente associado a uma melhoria na retenção micromecânica. Em qualquer das indicações dos cimentos de ionômeros de vidro, é essencial a limpeza da superfície com solução ácida fraca. Alguns desses cimentos apresentam partículas de carga não reativas, normalmente encontradas em resinas compostas, além de menor quantidade de grupos ácido carboxílico, o que contribui para a adesão e resistência desses materiais. Nesses casos, é indicado o uso de adesivo dentinário. Alguns dos cimentos de ionômeros de vidro modificados por resina apresentam um primer composto por uma solução de ácido policarboxílico diluído que deve ser aplicada sobre a superfície do preparo e toma presa pela luz. Isso garante um bom contato da mistura viscosa do ionômero de vidro com o dente, sem impedir as trocas iônicas. Segundo Craig, os ionômeros modificados por resina têm sido reconhecidos como um dos melhores tratamentos para minimizar a sensibilidade pós-operatória em dentes já restaurados. Há duas razões para isso. Primeiro, porque o condicionamento prévio não é necessário para a colocação do material, e por isso as fibrilas de colágeno não estão desmineralizadas e não existe o risco de colapso da camada de colágeno exposto. E segundo, porque o mecanismo de presa é dual e o aumento do valor do módulo de elasticidade é gradual, permitindo que o material absorva uma quantidade considerável das tensões de contração de polimerização, o que minimiza o efeito das tensões.
Essa característica torna o material particularmente interessante quando aplicado como forramento ou base de restaurações, pois podem aliviar as tensões resultantes da contração de polimerização desses materiais. Sendo assim, a base ou forramento com cimento de ionômeros de vidro modificado por resina reduz a sensibilidade de técnica de aplicação do adesivo e produz efeitos anticariogênicos por causa da liberação de flúor. Sobre essa base é feita então a restauração em resina composta, conhecida como técnica sanduíche, que combina as qualidades desejáveis de cimento de ionômeros de vidro e de resinas compostas. Os ionômeros híbridos são mais translúcidos e, em geral, possuem estética superior aos convencionais. Quanto às propriedades mecânicas, os ionômeros híbridos possuem maior resistência à compressão, atração diametral e menor dureza, o que pode ser atribuído ao seu menor módulo de elasticidade e maior quantidade de deformação plástica que suportam antes que a fratura ocorra, quando comparados aos convencionais. Há também maior resistência ao desgaste e estabilidade dimensional, graças às ligações cruzadas covalentes adicionais na matriz que ocorrem devido à polimerização do grupo metacrilato. A difusividade térmica e o coeficiente de expansão térmica são semelhantes aos dos convencionais, já descrito em vídeo anterior. No entanto, a composição dos modificados por resina é muito variável. É aconselhável verificar os valores para cada material individualmente. Os produtos que possuem menor quantidade do componente resinoso apresentam valores mais baixos desse coeficiente. Mas como nem tudo são flores, a polimerização do metacrilato das resinas compostas aumenta a contração desse material durante a presa, quando comparados aos convencionais, e o menor conteúdo de água e ácido carboxílico reduzem a habilidade do cimento de molhar as superfícies dentais, o que aumenta a chance de microinfiltração dos ionômeros híbridos. Bem, e quantas indicações? Dentre as indicações para esse material estão selante de fóssulas e fissuras, base, forramento, núcleo de preenchimento, restaurações principalmente em regiões de menor esforço mastigatório, cimentação de bandas e colagem de acessórios ortodônticos e de peças protéticas e material para obturação retrógrada de canais radiculares. Bem, pessoal, nós ainda voltaremos nesse tema. Essas são as nossas referências e caso hajam dúvidas, sugestões ou críticas, entre em contato conosco pelo YouTube, Facebook ou Instagram. E nos encontramos em outros vídeos.